Olá, olá, Opa, olá, que olá. Boa maravilha! noite. Boa Seja noite. bem-vindo, Anderson. Tudo bem? Obrigado, Já amigo. fiz Como vai? uma pequena entrada aqui É, e fiquei sozinho porque eu não consegui te localizar. Mas agora estamos aqui, ao vivo. que maravilha. Em tempos em que todo mundo está em casa e que Sim. esses vídeos, essas Olha aí, lives o estão se doutor Carlos multiplicando. Manfrim, Sérgio Lerrer, Rose Diniz. A galera tá entrando aí, ó. A galera Não, o tá entrando. pessoal já tinha entrado, agora acredito que aos poucos vão voltar. Nós temos 8 pessoas agora, estão chegando. A Valquíria, professora Valquíria, obrigado. Tá joia. Temos muitas coisas interessantes para falar, mas acredito que nós estamos fazendo essa live, Anderson, em um momento em que as coisas que estão acontecendo não eram previstas, né? Sim. Você alguma vez imaginou que nós íamos viver uma situação dessa? Nunca, Dava para jamais. Não, imaginar? É não. algo Surreal, surreal. realmente, é completamente, né? As Sim. pessoas em casa, e isso não é apenas aqui no Brasil, né? Nós estamos vivendo esse problema no mundo inteiro. São as Grande mudanças Jacuá, que. Rio Grande do Sul. Que maravilha, que beleza. Bem-vindos os Tchês aí, né? Que maravilha, A gente do Brasil inteiro aí, ó. que maravilha. Doutora Ana, beleza, Você nos tá muito, acompanhando aí. você tá muito prestigiado aí, ô Diniz. Muito prestigiado. Não, na verdade, eu acho que o pessoal está entrando por sua causa, viu, Anderson? Estou imaginando isso, né? 50-50. Vamos dividir. Vamos lá. Metade, metade, metade. Meu amigo, e essas mudanças todas que estão acontecendo aí, inclusive aí vamos vir um pouquinho para o Brasil, pergunto uma coisa para você. Teremos eleições ou não teremos eleições? O que você imagina? Olha só, eu até agradeço o convite para esse bate-papo aí. Essa semana está uma semana loucura, na verdade, porque eu estou brincando que é a semana D, é a semana derradeira para muitas coisas, né? Então, essa é a pergunta. Eu ia brincar que é a pergunta de dólares, depois que a Olimpíada de Tóquio foi adiada ao custo, salvo engano, de 12 bilhões de dólares, então acho que essa é a É pergunta de verdade. 12 bilhões de dólares, né? É a pergunta que todo mundo está fazendo aí. O doutor Riquelme lá da Bahia, grande abraço, meu amigo. Então, olha só, primeiro que ninguém previa essa situação toda, segundo que a gente pode aprender muitas coisas com tudo isso que está acontecendo, né? E uma delas é que ficou evidente aí a faculdade que parece que todo mundo resolveu se formar, a faculdade de achismologia, né? Tá todo mundo formado em achismologia, é um achismo que Deus que me perdoe, né? É verdade. E os especialistas de Facebook, Instagram, gente cheia de certezas, num cenário absolutamente incerto. E aí a gente precisa falar necessariamente da teoria da possibilidade e da probabilidade. São coisas diferentes, né? É possível que as eleições sejam adiadas? É possível. É provável? Bom, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem hoje. Hoje, que dia que é hoje? Dia Sim, 2, né? 2 de abril? Hoje, 2 certo. de abril, agora são 8h10, mais ou menos, 8h08. Até agora, o posicionamento que nós temos da Justiça Eleitoral, enfim, dos órgãos responsáveis pela eleição brasileira, é a de que o calendário eleitoral está mantido. Então, meu irmão, Sim, por mais que eu ache que pode ser que, a depender da situação, a eleição adie ou não adie, o fato é que nós temos que trabalhar com o que nós temos na mão hoje. E o que nós temos na com mão é certeza. o posicionamento oficial pela manutenção do calendário eleitoral, com prazos esta semana que estão se exaurindo, que as pessoas não podem perder. Daí a importância desse nosso papo aqui hoje. Qual é o prazo da filiação para quem quer ser candidato, Anderson? Termina 6 meses. quando? Quem quer 6 meses. Isso quem seria. quer, por exemplo, quem quer se beneficiar da janela para troca de partidos, no caso vereadores, Certo. porque a janela tecnicamente só se abriu para o vereador, sem ser considerado infiel, né? É o momento em que o vereador pode trocar de mandato livremente, sem assim correr o risco de perder o seu mandato. Deputado, por exemplo, que quiser concorrer a um cargo eletivo aí, prefeito, quiser fazê-lo por outro partido,
ele tem que sair do partido do qual ele foi eleito deputado e se candidatar por outro, se ele assim desejar, não quiser ser candidato pelo mesmo partido, né? Se ele não tiver uma justa causa, uma anuência do partido, ele pode acabar tendo aí esse mandato de deputado sendo requerido pelo partido que é o dono da vaga. A vereador não, a janela abriu para vereador. Então, o prazo da janela vence amanhã, derradeiro amanhã, e o último prazo para filiação em um novo partido é no sábado, dia 4. Só que eu prefiro dizer que é amanhã por uma razão. Dia 4 Sim. é sábado e os cartórios eleitorais não estarão funcionando, Diniz. Sim, é que na verdade todas as filiações estão sendo feitas pela internet, todas praticamente, né? Existe um procedimento, como a gente tem gente do Brasil inteiro aqui. Aí, ó, o Gustavo Guedes, grande advogado, aí acabou de entrar, um abração para você, advogado do Michel Temer, grande advogado. Participou da defesa do caso mais importante, né, da história do direito eleitoral brasileiro. Temos o Thiago aqui. E a sua audiência. Bem-vindo. Thiago, olha só, o Watercamp. Muito bem. Então, veja só, Diniz, cada tribunal eleitoral está ali orientando o seu eleitorado, os partidos políticos da sua jurisdição, a proceder da forma mais rápida, fácil possível, considerando que os cartórios estão fechados. Então, há ali procedimentos absolutamente fáceis, intuitivos, disponíveis nos sites aí dos tribunais regionais eleitorais respectivos, explicando o que é que o partido político deve fazer. Alguns partidos aconselham que aqueles que não conseguirem lidar com o sistema próprio, filia web, porque hoje não tem mais papel, é tudo pelo sistema, né? Sim. Que façam ali as respectivas cartas de filiação com reconhecimento de firma. Mas é um problema, os tabelionatos muitas vezes também estão fechados, né? Então é bom que você consulte aí o contador, o dirigente partidário, o advogado da sua confiança, para que você não corra o risco. Então, portanto, tem ainda hoje, tem ainda amanhã, para que você não perca esse prazo. Cuidado aí, tem muita gente espertinha pensando que pode acabar lançando ali a filiação partidária depois do dia 4, considerando que o partido político tem, em tese, para transmitir esta lista para o tribunal até o dia 15 de abril. Aí, digamos que alguém, me esqueci, dia 14 eu vou lá, insiro e transmito a lista. O que nós sabemos é que o sistema eleitoral ele consegue detectar o dia e a hora exata que o partido fez essa inclusão lá no sistema filia web. Então, é bom tomar cuidado com isso daí, tá bom? Eles podem bloquear também, nas 12 horas do sábado, pode ficar bloqueado o filia web, que inclusive eu acho que é o que vai acontecer. Né? Bom, nós vamos ter uma sexta-feira intensa, né? Nós teremos uma sexta-feira, dia 3, com o pessoal em quarentena, mas uma correria muito grande. Porque tem muita gente que ainda não decidiu o seu destino, né? Os partidos estão decidindo agora as suas chapas de vereadores e também os candidatos a prefeito. Em Maringá nós temos uma curiosidade, que o prefeito, ao que tudo indica, deve se filiar no PSD, mas por enquanto está ainda no PDT. O prazo para o prefeito também é esse prazo? Para ele fazer uma mudança? Sim, amanhã é o dia. Para toda e qualquer pessoa que desejar concorrer à eleição esse ano, ele precisa ter o domicílio eleitoral na cidade em que deseja disputar e a filiação partidária na agremiação política que deseja disputar em até 6 meses antes, no mínimo, antes da eleição. Então, e esse prazo vence amanhã, não vamos falar sábado não, vence amanhã. Então amanhã é o dia melhor. O dia derradeiro. Amanhã vai ser dia do pessoal dos partidos trabalhar muito, né? Nós temos várias definições. Sim, a exceção, no caso, aí é para os militares, né? Os militares os militares da ativa que ainda continuam impedidos de se filiar a um partido político apenas no momento da realização da convenção partidária, que uma vez escolhido, ele considera-se filiado, então, naquela agremiação pela qual ele foi escolhido na convenção.
Tirando essa ressalva aí Certo. dos militares, regra geral, a turma tem que ficar atenta, tá bom? Doutor Anderson, filiação não, o endereço, o domicílio eleitoral, a- as questões ligadas aos títulos de eleitor, enfim, tudo isso tem que estar resolvido até amanhã? É o prazo também? Legal, boa pergunta. O que acontece? O prazo para regularização do cadastro eleitoral do cidadão, tecnicamente, se encerra no início de maio. Mas o que acontece? Se o cidadão não está com o seu cadastro eleitoral, a sua transferência é feita para quem quer ser candidato 6 meses antes, já era. Está fora. Além disso, cidadão que não fez a biometria, o cidadão que tem multas eleitorais, que de alguma forma precisa regularizar o título dele. Ele só vai conseguir, apesar do prazo, neste caso, exaurir-se apenas no início de maio, o que ocorre? Ele só consegue ser inserido dentro do sistema filia web, lá dos partidos políticos, se o cadastro eleitoral dele estiver regular, entendeu? Então, para ele também é importante que ele regularize o seu cadastro já amanhã, proceda com a E como que regularização. poderia fazer isso, né, nessa situação? Como que Vamos fazer faria? o seguinte, nós fizemos uma lista de instruções, e inclusive um modelo de pedido que você encaminha por Certo. e-mail, com o formulário da Justiça Eleitoral. Se você topar, a gente pode disponibilizar, óbvio, gratuitamente, né? Claro. Pô, é um momento de empatia. Para quem quiser, basta pedir aí para o Diniz, aí para nós, que a gente faz esse modelo chegar ainda hoje, mais tardar amanhã cedinho, com as instruções mastigadinhas, o requerimento, só você colocar teus dados lá e transmitir por e-mail ainda hoje para a Justiça Eleitoral, tá bom? Assim facilita a Mandem tua vida, né? mensagem para a gente, né? Mandem mensagem para a gente e a gente responde isso aí. Joia, Muito bom. Beleza. joia, legal. Uma Legal. coisa que as pessoas me perguntam muito, eu quero aproveitar esse momento também para esclarecer, que eu sei que tem gente que está perguntando, querendo saber isso. Por exemplo, quando que o pessoal que trabalha nos meios de comunicação tem que deixar as desincompatibilizações para quem é candidato? Quando que isso tem que ocorrer? Legal, legal. Olha só para... Você me fez uma pergunta, antes de responder essa, eu só quero, para não parecer deselegante. Então, o que nós temos hoje é a manutenção do calendário eleitoral. Há uma discussão em relação ao possível adiamento da eleição, o que é uma coisa, e há aqueles que defendem não o adiamento, muito embora falem o nome adiamento, na verdade o que estão defendendo é o cancelamento da eleição para prorrogar, esticar os mandatos atuais em mais 2 anos e prorrogar esse mandato e fazer com que a eleição seja unificada lá em 2022 para todos os cargos. Então, são coisas diferentes, não é adiamento. Isso seria cancelamento da eleição, com prorrogação do mandato e unificação lá em 2022, para fazer com que todas as eleições coincidam e passem a acontecer apenas de 4 em 4 anos. São coisas diferentes, é importante que a gente tenha isso claro. É óbvio que nós não descuidamos do fato de que estamos vivendo um mar de incertezas, convenhamos, e é óbvio que estamos vendo aí o Paraguai, por exemplo, adiou as suas eleições, a França adiou suas eleições municipais, a Bolívia, que tinha agora programado uma eleição presidencial complementar diante da anulação, lá da nulidade da última, adiou. A França adiou as suas municipais, o Reino Unido me parece que também adiou as suas municipais agora. Bom, diante de todo esse cenário, é óbvio que se essa pandemia atingir e continuar atingindo a todos de tal maneira que inviabilize nesta data a realização das eleições municipais, acredito que o Congresso Nacional e os órgãos de justiça devem aí estabelecer algum tipo de acordo para adiar pelo tempo necessário para que o processo eleitoral não seja ali prejudicado. Mas mantendo a realização das eleições municipais, repito, isso não se confunde com o cancelamento para a unificação em 2022. São coisas diferentes. Inclusive, em 2015, quando esse tema veio à pauta, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político manifestou-se por pelo menos 7 razões técnicas contra essa unificação.
E esse é um tema Quais que seriam, volta à o pauta que, o agora com que que força. seria, o que que seriam esses pontos pelos quais nós Claro, deveríamos ser eu, contra a gente pode as até eleições disponibilizar para quem tiver unificadas? interesse, mas de uma forma muito rápida. Primeiro, há um enfraquecimento da realização democrática, porque a disputa de 2 em 2 anos, queira ou não queira, ela aquece a participação política e a sua manifestação livre e soberana. A segunda Uhum. coisa é que você acabaria mitigando os interesses locais, municipais, em detrimento dos interesses gerais. Os interesses gerais, a discussão da eleição geral acabaria sufocando ali a discussão local, o que é lamentável, convenhamos, porque a vida, a gente nunca pode esquecer, ela acontece de fato e de direito no município. Né? A União Sim. e o Estado são ficções. O terceiro ponto é que a propaganda eleitoral acabaria ficando um pouco mais cara. Né? O quarto ponto é que nós teríamos ali um desprestígio da própria política local versus geral estadual, que, queira ou não queira, acaba se alimentando desse ciclo, e nesse caso virtuoso, da defesa de interesses locais no momento em que as eleições locais acontecem e também no momento que as eleições gerais acontecem, porque essa mistura de apoios é o que alimenta, né, e faz essas pautas serem ali realizadas e priorizadas em benefício da comunidade. Entre várias outras coisas, Diniz, para não me alongar muito, Sim. no sentido de que essa unificação, sob o ponto de vista técnico, Dr. Carlos Alencar, grande advogado de Maringá, ela Doutor acaba Carlos. depondo, por assim dizer, contra o desenvolvimento democrático. Agora, a gente não pode esquecer que a gente está numa democracia, toda defesa é válida, as propostas são válidas, são lideranças importantes que defendem a unificação, sob o principal mote de que isso reverberaria numa economia de recursos, porque fazer eleição, de certa maneira, custa algum dinheiro. Agora, pior do que gastar dinheiro para a manutenção da democracia, talvez seja a ditadura, né? Talvez seja o enfraquecimento da democracia. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, por assim dizer, em nome de uma suposta economia, achar que a gente vai resolver o problema do mundo, porque isso nem sempre é verdade. Às vezes a gente, em nome de uma suposta economia, pode acabar dando um remédio pior do que a própria doença que a gente quer combater. Precisamos tomar É cuidado com isso. verdade. Bom, Verdade. se me Bom, permite, então, só para não... sim, sim, para fechar. A hora que você quiser, então eu volto ao tema... eu volto ao tema desincompatibilização, que é a pergunta que você tinha feito. Não, beleza, mas vamos para frente, porque o tempo está passando rapidinho e tem Tá, muitas coisas que eu gostaria de conversar. Eu acho que nós temos que dar uma acelerada. E uma das ótimo. coisas que tem aquela música que diz que nada será como antes amanhã, né? Eu acho até que o Brasil já caminhava para não ser igual, né? Que o amanhã seria diferente. Era algo que vinha pintando. Imagina agora, diante desse fato. Então nós temos aí um clamor popular cada vez maior por uma série de mudanças. Uma das coisas que as pessoas estão pedindo e que tem sido muito comentada, e principalmente nas redes sociais, que você muito bem elencava aí como um fator de loucura, e eu comecei a partir das redes sociais, desse momento que nós estamos passando nas redes sociais, a entender Sócrates a entender Sócrates quando ele quando ele declarava que só sei que nada sei. Porque se você for ver a internet, eu acho que eu não sei nada, né? Porque todo mundo sabe, agora eu realmente fico sem saber, fica um pouco Sim. complicado. Mas uma das coisas que as pessoas estão pedindo muito, dentro desse clamor, dessa movimentação das redes sociais, é que o fundo eleitoral e o fundo eleitoral seja utilizado para investimentos de combate a essa epidemia. O que podemos falar a respeito disso? Desse dinheiro Então, olha só, deveria ter essa interessantíssimo. mudança? Não, interessantíssimo, acho que tem tudo a ver. Primeiro, acho que a gente tem que tomar, Diniz, assim, um pouco de cuidado com essa história toda, né? Não sei se é a minha câmera ou a tua que está balançando aí. Não é a minha. Eu Tá, não, bati tudo aqui. bem. Sem problema nenhum.
primeiro a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa história. Porque agora tudo virou motivo para resolver o problema do mundo. E temos que tomar cuidado com um discurso muitas vezes oportunista, para não dizer, enfim. Vamos lá, eu ia falar demagogo, mas não. Vamos falar democrático, acho que é válido. A gente tem que tomar cuidado com esses discursos fáceis, que ora apontam o dedo em direção ao outro, como fosse o outro culpado por todos os males da sociedade, que ora vem com uma solução fácil para problemas complexos. E convenhamos, essa defesa da utilização do fundo eleitoral no combate ao coronavírus, assim como a defesa de outros cortes daqui, outros acolá, entre outras coisas, talvez elas são muito mais sintomáticas do que resolutivas. Humildemente, na minha opinião, claro, aqui abrangido também pelo meu direito democrático, né, de livre manifestação do meu pensamento, claro. Dr. Joacir, grande advogado, ex-embargador lá do estado de Rondônia, olha só, o Brasil inteiro. Então, eu acho que essas Curitiba coisas... estava aqui nos assistindo. Olha só, elas acabam revelando muito mais, olha que curioso, um preconceito das pessoas sobre determinados temas, profissões, do que necessariamente uma solução. Então, veja, você afirmaria, por exemplo, para fazer um parênteses aí, que hoje nós temos um preconceito em relação à classe política? Claro que temos. Aliás, é óbvio que temos. Veja que nas famosas jornadas de junho, lá em 2013, era comum que nós recebêssemos nas redes sociais fotos de pessoas ou mensagens erguendo cartazes em punho dizendo: agora chega da política, chega dos políticos, queremos a polícia, apenas agora a Polícia Federal e o Ministério Público. Mas a grande pergunta é a seguinte: será que as pessoas se davam conta daquilo que elas estavam pedindo? Porque veja, nós lutamos muito para ser uma democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo. E quando eu peço o fim da política, é como se eu estivesse abrindo mão do meu direito de escolher o meu representante para dizer: olha, eu prefiro ser governado por quem eu não tenha o direito de escolher, que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário não são eleitos no Brasil. Então, veja, com todo respeito, Diniz, a política é uma ciência. O direito é uma ciência, assim como a medicina é uma ciência. E a gente tem muito especialista e cientista de Facebook, a gente tem muito especialista e cientista de Instagram que sai vociferando o que pensa na cabeça, igual papagaio, que é aquele bicho que repete o que escuta, sem nem filtrar, pô. Então a gente tem que começar... Esse tipo de defesa, na minha humilde opinião, me parece que é muito mais sintomática no sentido de revelar esses sintomas, de revelar esses preconceitos, essa demonização que se faz da política, do político, do que necessariamente resolutiva. E muitas vezes a gente nem se dá conta do mal que nós estamos pedindo para nós mesmos. Olha, eu vou te dar aqui... Não, pode, por favor, vai. Não, eu ia falar que eu acho muito engraçado o pessoal falando mal dos políticos, mas querendo ser candidato. Então é uma coisa muito estranha, porque fala mal do político, mas ele também quer ser. Então eu acho que o caso não seria falar mal, seria um debate, né? Então vamos para o debate das ideias. E eu colocaria também que eu tenho acompanhado uma campanha sistemática contra o poder legislativo, isso de uma forma generalizada. E eu sou um apaixonado pelo poder legislativo, porque não existe democracia sem o poder legislativo. Ali é onde a gente se representa. Né? Então, Sabino Cunha, Federal Bahia, um abraço. Beleza. Se nós não tivermos o legislativo fortalecido, nós não teremos democracia. Eu sou tão apaixonado pelo legislativo que eu sou parlamentarista. Então, eu não preciso dizer mais nada, né? Então, eu acho que as pessoas não se dão conta, às vezes, de que o importante seria realmente fortalecer o legislativo, e o pessoal que fica na crítica só pela crítica, eu acho que o melhor seria, de fato, um debate, ao invés simplesmente da crítica. Porque criticar é fácil, né? Atirar pedra é bem simples. Eu só tenho que jogar a pedra. Então, pois é, essa história mesmo, a gente até colocou isso lá na chamada, enfim,
que, muito embora você sabe, eu fique pouco inteirado dos assuntos aí de Maringá, essa história que parece que correu a cidade, das pessoas estarem ali criticando esse, entre aspas, aumento que os servidores de Maringá receberam. Primeiro, a gente precisa esclarecer o seguinte: não houve aumento nenhum. Não houve aumento nenhum. Houve, me parece ali, se eu estiver enganado, eu já me penitencio, uma reposição programada, anual, assim autorizada e determinada por lei, da ordem de aproximadamente 4%. Olha o que eu estou falando, 4%. É a inflação, né? Equivalente da inflação. Então não há, sob o ponto de vista técnico-econômico, o aumento, o incremento, há apenas e tão somente uma reposição. Segundo que algumas pessoas podem falar, e a gente precisa também respeitar e esses pensamentos, as pessoas que dizem isso, que estaria havendo ali por parte do poder público uma espécie de insensibilidade para com o momento que nós vivemos. E aí, Diniz, com todo respeito, eu vou usar o mesmo exemplo do qual eu usei para a questão do fundo eleitoral. Me parece que esse tipo de crítica é honesta ou não, oportunista ou não, oportuna ou não, conveniente ou não, mas legítima, legal, garantida pela Constituição Federal, é importante que se diga isso, mas me parece que esse tipo de crítica pode ser muito mais sintomática desse preconceito que as pessoas têm contra a classe política propriamente dita, do que colaborativa. Porque a crítica me parece que ela é pontual. Fosse uma crítica com franqueza, com lealdade de consciência, com franqueza intelectual, não se dirigiria apenas contra uma classe de servidores. Se diria contra todos eles. Contra o Poder Judiciário, contra o Ministério Público, contra toda a série de pessoas que também recebem. E recebem por quê? Porque trabalham, pô. Recebem porque são trabalhadores. E aí a gente precisa também lembrar um pouco aí do Guimarães Rosa, grande doutor Yuri. Olha, só fazer um parênteses aqui, que eu estou vendo que tem bastante gente da saúde entrando. Eu quero render as nossas homenagens aqui, na pessoa da doutora Amanda, esposa do doutor Yuri aqui, ó, que é da área da saúde lá de Brasília. As nossas homenagens para vocês da saúde, e que, olha só, vocês da saúde também receberam a reposição inflacionária. Então, quer dizer, o da saúde pode receber, mas o cidadão que é de outra área de igual importância não pode. Né? Então, acho que a gente precisa começar a ter um pouco mais de franqueza intelectual no tipo de crítica que a gente dirige a essa situação, de novo, talvez porque revele muito mais um preconceito nosso contra aquela classe, Anderson, revele muito mais um desejo de achar um culpado para essa história toda, ou, então porque eu não estou recebendo, eu também agora não quero que você receba, do que necessariamente isso. E mais, vou dizer mais, Diniz, me desculpa, só para não perder o raciocínio. Sim. Vou dizer mais. Acho até que, em certa medida, é um tanto quanto injusto. Você sabe por quê? A gente vive a vida olhando, conduz o carro da vida da gente, olhando pelo para-brisa, meu irmão. Não é pelo retrovisor. E olhando pelo para-brisa agora, essa história do coronavírus, pegou todo mundo de surpresa, cara. Aliás, pegou o mundo de surpresa, não é o Brasil. Pegou o mundo de surpresa, o mundo parou, meu amigo. Ninguém sabe direito ainda o que fazer, é tudo muito novo. Então, me parece que também nesse caso nós precisamos ter um pouco de empatia, no sentido de compreender um pouco mais os nossos líderes. Porque se não está fácil ser liderado, você imagina o que é para o líder. Pô, vamos pegar o cara aí, o político, entre aspas, mais importante do mundo, que é o Trump. O Trump está perdido. Ele não sabe o que fazer. Uma hora ele fala isso, outra hora ele fala aquilo. Você imagina nós aqui. Ele está pedindo ajuda para o Bolsonaro, né, Anderson? É claro que a gente precisa, nesse momento, primeira coisa, ter serenidade, um pouco de paciência, espírito colaborativo, e acho que fazer desse momento, em vez de ficar aí fazendo palanque, como você bem disse, olha que coisa.
Lá em 2016, 2015, estava aquela onda para cortar salário de vereador. Lembra disso? Vereador não faz nada, vamos cortar salário de vereador, não sei o quê. Olha que curioso. A turma que encampou essa bandeira e ficou batendo panela, invadindo Câmara, com frase de efeito, o poder emana do povo, blá, blá, blá. Essa turma fez palanque disso daí para depois se eleger, meu irmão. É a história da raposa. Quem desdenha muitas vezes quer comprar. A gente também não pode ser ingênuo e não imaginar que muitas das críticas e do discurso também travestem um senso de oportunidade. E eu acho que é esse espírito que a gente precisa estar aberto para compreender isso tudo com um pouco mais de calma. Imagine você, esse vírus pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabe muito bem ainda o que fazer, então agora é fácil falar, né? Agora por exemplo, eu li com todo respeito, eu li uma matéria, se diz que parece que o Ministério Público de Santa Catarina mandou uma recomendação para as prefeituras, para todo mundo, para acabar, para congelar tudo e tal. Quer dizer, aí esses dias aí alguém me perguntou, sim, mas e aí, o Ministério Público congelou também a sua reposição? Congelou o seu auxílio moradia? Congelou os seus acréscimos? Então, assim, nessa hora a gente tem que tomar um pouco de cuidado em achar que ficar apontando o dedo em risco em direção ao outro como se fosse ele o culpado e a gente vai achar a solução para tudo isso de forma simples, não é muito assim, não. Anderson, esse negócio do reajuste aí realmente é muito importante que a gente comente um pouquinho. Eu fui assessor da Câmara durante muitos anos, e todos os anos, quando tinha esse reajuste, que é normal, é a reposição da inflação, eu tinha que explicar para os meus colegas da imprensa que não tinha, porque lá estava, né, os vereadores reajustam os próprios salários. E eu acredito que uma outra vez pode ter acontecido essa história na calada da noite e tal. Pois tem uma pauta publicada na internet, e, enfim, está lá o que vai ser votado, e é um rito que todos os anos ocorre. Então eu tinha que explicar o que tinha acontecido, que não se tratava de nenhum tipo de reajuste, que era uma reposição de inflação, e isso realmente é uma coisa que aconteceu. Eu tive lá, acho que uns 9 ou 10 anos, e todos os anos isso aconteceu. Então, o que ocorreu é que e nós estamos num ano eleitoral, eu acho que o pessoal aproveitou para fazer a utilização desse reajuste em cima da questão do ano eleitoral. No entanto, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um tempo, e nós falávamos que amanhã nada vai ser igual como foi ontem. Nós estamos vivendo um tempo de mudança, e a classe política ela vai ter que ganhar velocidade, e ela vai ter que começar a ler um pouco mais aquilo que a população, que o eleitor, aquilo que eles desejam. Eu sei que não é fácil, até porque vai exigir o corte na própria carne. Mas eu vou dizer uma coisa aqui agora, arrisco dizer, que eu acho que isso já aconteceria antes dessa pandemia. Nós teríamos que caminhar para grandes transformações do Brasil. Veja, o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica e o presidente da República foram até o Congresso Nacional entregar o projeto de reforma administrativa com várias PECs, com várias emendas à Constituição. Para quê? Reduzir o gasto público. Então, nós não vamos ter alternativa no futuro a não ser discutir a redução do gasto público. Mas essa redução é muito maior do que a redução do salário de um vereador, por exemplo. E nesse ponto, é preciso também que eu tenha a honestidade aqui de dizer, os vereadores de Maringá têm o menor salário de câmaras com cidades do porte de Maringá no Brasil inteiro. Então, o problema da despesa do legislativo aqui em Maringá não tem nada a ver com o salário do vereador, que para o padrão do Brasil, para o padrão das outras câmaras, inclusive é baixo. A população às vezes não sabe disso, e é claro que o salário é um salário bom, não estou dizendo que não é um salário bom, se for comparar com os salários de mercado, é um ótimo salário. No entanto, é um dos mais baixos do Brasil, e na cidade do mesmo porte é o mais baixo do Brasil inteiro. Então o problema não é esse, Anderson. Você me permite pegar uma carona? Sim. Até porque, inclusive, essa história da defesa do parlamento, e sim, nesse ponto estamos alinhados, que é o principal poder mesmo, claro, do nosso sistema
republicano, o parlamento, ele é tema dos meus estudos, foi tema, inclusive, de uma especialização que fiz há um tempo atrás, especialmente o parlamento municipal. E, com todo respeito, essa história, já que você citou aí, né, de novo, Maringá, o caso Maringá, é inadmissível que Maringá tenha apenas 15 vereadores. Uma cidade do porte de Maringá, o vereador ele significa representatividade. Nós, povo de Maringá, estamos subrepresentados. A segunda coisa, é inadmissível, com todo respeito a quem pensa o contrário, e aqui quem está falando é alguém sob o ponto de vista da ciência política, sob o ponto de vista teórico. Vereador vem da palavra verear. Sabe o que significa verear? Fiscalizar. O vereador é um fiscal. De quem? Em benefício de quem? Do povo. Você já viu um fiscal da Receita Federal ganhar mal? Você já viu um promotor de justiça, que é o fiscal da lei, ganhar mal? Entre outras coisas, não ganha mal, porque, primeiro, ele precisa ter dignidade, é óbvio. Segundo, ele precisa ter independência e autonomia para exercer a sua atividade fiscalizatória em nome de um povo soberano que é o bem maior de uma república, com independência, com autonomia, com dignidade. E Maringá, o salário que paga o vereador, que sabemos, chama-se subsídio, o termo técnico, chamado salário. Para a função aqui, a Evelyn está falando aqui que precisa de mais mulheres na Câmara. Perfeito. Nesse ponto que você falou, se nós tivéssemos mais vereadores, facilitaria que nós tivéssemos inclusive essa aumento da representatividade, né? Esse é um debate complicado. Eu vejo que a gente tem realmente que debater. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, respeito, mas essa João, questão da representatividade é óbvia, né? Quanto menos gente tiver lá, nós teremos menos representatividade. Ao mesmo tempo, eu acho que o vereador tem que ficar mais fiscal, Anderson. Claro. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Muito provavelmente, uma grande parte da cobrança da população e do eleitor em relação aos vereadores é que a fiscalização deixa a desejar. Então, eu acredito que realmente o vereador precisa, como todos os parlamentares, né, os deputados, enfim, tem que melhorar nesse aspecto da cobrança em relação às situações. Hoje, uma pessoa fez contato comigo e me perguntou o seguinte: Diniz, além das decisões que o prefeito está tomando em Maringá em relação ao combate ao coronavírus, existe um comitê ao qual a gente possa recorrer? Eu acho que não tem. Por exemplo, eu vejo que a Câmara Municipal, e isso não é a Câmara, que não é problema da Câmara de Maringá, mas vejo que o prefeito deveria estar com a Câmara ao lado, trabalhando ao lado dele, inclusive colocando os vereadores ao seu lado para que eles pudessem opinar, e também que esses vereadores e que a Câmara Municipal o auxiliasse a fazer esse comitê que essa pessoa me falou hoje. Seria um ganho muito grande, reunindo ali a comunidade científica, sim, reunindo a comunidade científica, reunindo as nossas universidades, reunindo os setores da sociedade que hoje estão com a sua voz abafada. Então, e por isso, olha a importância do Legislativo. Então, vejo aí uma oportunidade para a Câmara de Maringá, mesmo fechada agora, e tem que se entender o momento em que nós estamos, uma decisão acertada, porque a Casa do Povo reúne lá centenas de pessoas todos os dias. Então, uma decisão acertada, pode-se trabalhar pela internet com muita tranquilidade, mas também que a Câmara assuma o seu papel de propor, por exemplo, a formação desse comitê. Eu vejo alguns vereadores tentando isso, e conversando com o presidente Mário Socal, enfim, tentando de alguma forma contribuir mais com a cidade. Eu acho que a Câmara de Maringá pode mais. Ela pode ser um ator principal, ela pode ter um papel principal em relação a muitas coisas que estão acontecendo na cidade agora. Então, eu deixo a minha sugestão de que se tente, ainda dá tempo de fazer esse comitê, reunir toda a sociedade ao lado do prefeito, para que as decisões sejam mais amplas, elas sejam melhor debatidas e que elas representem, quando tomadas, aquilo que de fato a população pensa, aquilo que a população pede,
aquilo que a população deseja. Dentro, é claro, das ressalvas da ciência. Nós não podemos aqui ser irresponsáveis e colocar a população em risco porque um determinado setor ou porque alguém acha que assim deve ser feito. Não, mas nesse ponto o comitê seria mais democrático e vejo aí a Câmara como o poder que poderia melhor formar esse comitê em Maringá, ainda dá tempo, seria Aliás, uma grande tem mais resposta. legitimidade, né? Justamente porque Exato. espelha... Mas né? o próprio prefeito deveria chamar e deveria pedir. Eu acho assim, vai dar lá uma coletiva, tem que ter ali o presidente da Câmara sentado ao seu lado, os vereadores, por que não? Não é? Dando então ali a legitimidade maior àquilo que está sendo feito. Então, penso que o momento é de oportunidade. Os vereadores devem rever, sim, essa questão do reajuste. Não tem por que mantê-lo, já que há um clamor popular para que isso não ocorra, mas que isso seja feito assim, dentro do princípio correto. Não houve nenhuma coisa irregular, nenhuma coisa foi feita na calada da noite. Houve um reajuste que acontece todos os anos dentro de um ritmo normal. Então não teve nada. Para o salário que é o mais baixo de vereadores do Brasil inteiro em cidades do mesmo porte. Então, quer dizer, nós estamos falando uma coisa, isso é honesto, isso é verdade, é o que de fato aconteceu e é o que a população tem que ficar sabendo. Mas por que não abrir mão disso, né? E ao mesmo tempo aproveitar esse momento, Anderson, para ser protagonista. A população vai ficar feliz com isso. Eu tenho certeza que as pessoas que me procuraram hoje, que falaram comigo, ficarão felizes de ver a Câmara ajudando o prefeito a fazer esse grande comitê. E isso não é só agora, não. Quando nós vamos passar esse período aí de quarentena, depois da retomada da atividade econômica, nós vamos precisar de Maringá mais unida do que nunca. Então, fica aí a minha sugestão para você, Anderson, e para a nossa Câmara Municipal. Meu querido, eu agradeço e vou te dizer que a gente é isso mesmo, tem que ser justo, tomar cuidado com esses discursos fáceis, tomar o cuidado de não ficar vociferando ou exalando muitas vezes aquele aspecto sanguinário que corre, infelizmente, no ser humano. A gente sabe, inclusive, que tem muito aí servidor público, vereador, que, a bem da verdade, já espontaneamente investe boa parte e devolve boa parte dos seus próprios recursos para a comunidade. Acho que não há nenhum problema, especialmente nesse momento, de que essas coisas sejam divulgadas com maior ênfase, até porque, repito, evitar que injustiças e falas distorcidas aí ganhem um espaço e acabem servindo de palanque para outros aí. E concordo plenamente com você no sentido de que nós precisamos, acho que, fazer deste momento um momento de empatia, reconhecer que está todo mundo procurando acertar. Eu quero dizer que eu não estou essa semana aí em Maringá, eu estou na zona rural agora, fora, mas tenho acompanhado pela TV e visto, e quero igualmente aqui parabenizar os líderes aí da cidade, o prefeito, o vice-prefeito, que a gente percebe que está aí empenhando todos os esforços para guarnecer a população. Concordo contigo, acho que esses esforços podem ser conjugados, podem contar com a ajuda dos demais poderes, aliás, devem contar, não só também ali do Executivo, e espero que tudo isso que a gente esteja vivenciando inaugure a possibilidade de um mundo novo também para nós, e que nós possamos mudar aquele jargão histórico de que talvez a única lição que nós tenhamos aprendido com a história é a de que com a história nós não aprendemos nada, né? Talvez aprender de uma vez por todas que espírito de empatia, espírito colaborativo é o que nós mais precisamos nesse momento. Ficar vociferando, destilando nosso ódio, a nossa raiva, procurando culpados. Olha, a Páscoa está chegando aí. Não custa lembrar que foi a voz das ruas, sanguinária, violenta, que botou Cristo na cruz e mandou soltar Barrabás, ladrão, pedófilo, estuprador. Desculpa. A gente não pode esquecer que foi a voz das ruas que concordou com o nazismo. A gente não pode esquecer que foi a voz das ruas que concordou com a escravidão. A gente não pode esquecer que a voz das ruas, muitas vezes, ela é equivocada. E a gente precisa começar a ter a percepção dessas coisas,
Claro que nós precisamos ouvir a população, agora precisamos também ter um pouco mais de bom senso e fazer desse episódio uma possibilidade de arrumar aquilo que não precisamos arrumar. Olha aí, por exemplo, a gente tem visto aí quanto de recurso foi cortado, não só no Brasil, mas no mundo, das pesquisas científicas. Já quando os pesquisadores pesquisavam o ebola lá, por exemplo, já previam aí uma possível pandemia. Os pesquisadores ainda estão dizendo que o coronavírus nem é a pandemia pior que nós vamos enfrentar, que há outras piores que estão aí por vir. Quer dizer, a importância da ciência médica, biológica, a ciência social, que agora nós precisamos refundar um modelo de Estado econômico. E a sociedade, como é que vai como é que vai sobreviver nessa história? Olha como que a ciência social, nesse momento, ganha importância. Como é que nós vamos nos rearranjar nesse mundo novo que está nascendo? Então, oxalá, tudo isso sirva para que nós cresçamos enquanto gente, enquanto humanidade, para a nossa, ainda que seja como sentimento de autodefesa, né? Bom, eu acho que a gente tem que ouvir a voz das ruas, mesmo que às vezes a voz das ruas esteja cometendo erros, porque pode cometer, mas fundamentalmente o que a gente não pode ouvir é a voz dos oportunistas. Essa é a voz que induz, às vezes, e cria a voz das ruas. Porque uma coisa é o que está errado, e a outra é quando você tem uma coisa certa e você diz que é errado e a voz das ruas compram isso. Uma coisa que você falou muito legal, né? Que acho que a gente precisa entender e aprender com tudo isso, né? E eu entendo o que você diz e concordo, me desculpe se entendi errado, que a gente precisa realmente ouvir e filtrar e compreender, né, o que a voz das ruas está ali nos dizendo, né? Exato. Da onde nasceu aquela voz, né? De onde ela veio? Veio de uma coisa que era correta, veio de uma crítica procedente, foi uma acusação que era verdadeira ou foi uma mentira que foi dita, né? Eu acho que quando a pessoa deve, tem que se falar. Agora, quando a pessoa não deve, por que vai se dizer que aquela pessoa cometeu um erro quando não cometeu? Então, isso é muito importante e é uma reflexão que tem que ser feita. E é difícil de ser feita, porque depois que a voz que já está ressoando lá nas ruas, né, a voz daquele oportunista está ressoando, é difícil desfazer aquilo que foi feito. Enfim, eu acho assim, nós estamos terminando... Muito legal o comentário aí, Diniz. Redução Sim. de grandes salários de servidores, políticos e pensionistas para contribuir com auxílio a outras categorias. Legal. A tributação Certo. das grandes fortunas. É esse o ponto. A gente precisa aproveitar esse momento para falar, não ficar falando de uma vírgula, de uma filigrana. Vamos falar de algo maior. Vamos repensar essa coisa toda, né? Anderson, veja uma coisa. Nós tivemos a reabertura dos açougues e das panificadoras e ele teve que vir por uma medida judicial. Por quê? Não precisava esperar isso. Era o óbvio. Então eu acho assim, a classe política precisa começar a ler mais aquilo que está acontecendo, a ser mais rápida nas suas decisões. E isso não é uma crítica, é uma sugestão. E é algo que vai ser obrigatório, porque no futuro não haverá mais. Vai cair a arrecadação, nós vamos ter que rever isso em todos os lugares, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Mas aqui nós vamos passar por isso. E o Estado vai ter que ser reduzido, não tem outra saída, e é importante que se comece, então, passo a passo. Mas, fundamentalmente, é aquilo que eu digo. Nada do que vai acontecer amanhã vai ser igual ao que foi ontem. Vai mudar absolutamente tudo. A classe política precisa se renovar, precisa ganhar agilidade, precisa trabalhar mais ao lado da população, entender melhor a população e fazer as coisas. Vai ter que acontecer uma série de coisas, terão que acontecer. Não tem outra saída, né? Então, que se comecem já as mudanças, porque nós veremos coisas. Eu não sei prever os próximos 90 dias. Eu não sei. Né? Ninguém sabe, então, né? As mudanças serão inevitáveis e serão muito grandes. Dizendo aí, né, falando, Anderson, para terminar, para concluir, que quem quiser fazer pergunta, quem quiser solicitar alguma coisa, só mandar uma mensagem aí no Instagram, a gente vai estar respondendo, eu e o Anderson Alarcon. Agradecer, Anderson, a você pela oportunidade desse bate-papo.
aqueles que Eu que nos agradeço. acompanharam aqui, também agradecer. E foi um bate-papo sincero, né? De duas Claro, pessoas claro. idealistas que sonham com um mundo melhor e que têm a convicção de que grandes transformações ocorrerão nos próximos tempos, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas, nos Em próximos todos os meses. níveis, em todos os lugares, das mais variadas formas. É verdade. Anderson, obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Eu que E agradeço. um prazer muito grande falar coisas com honestidade, com sinceridade aqui com todos. Claro, claro. Um abraço, meu amigo. Até a Um próxima. abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.